Lá, ela começou lá atrás, né, com o ânimo dela, o êxtase dela pelos, né, por pequenas interações que nós fazíamos. Então ela teve a ideia de gravar e foi tomando cada vez mais corpo, mais forma, e ficou um programa importante do nosso Sadhana diário, né, que é a nossa nutrição. Depois outras pessoas foram agregando-se, né, aos Gotas Védicas, e se formou uma equipe, a equipe maravilhosa que nós temos, que é a equipe de serviço, né, para Gotas Védicas. Essas pessoas, elas se preocupam com vocês, elas querem cuidar de vocês, maternar vocês, né, tem a Bhakti Vrindavani, tem a Tulasi, tem a equipe da administração da Seva, e todos nós somos, então, liderados e coordenados por nossa queridíssima Devi, nesse campo, né, nessa área. Então, eu gostaria que vocês, por favor, né, abrissem suas câmeras, por gentileza. Vamos dar uma salva de palmas para a Devi, com gratidão no coração, porque ela tornou a nossa vida mais rica, mais profusa. Namastê, Hare Krishna, querida. Imagina, não precisa. Eu faço isso com muito carinho, nossa. Aliás, eu comecei com as Gotas Védicas de Srila Prabhupada, lembra? Lendo o livro todo, né? Lia a vida dele. Eu queria também agradecer a nossa artista, Bhakti Vrindavani. Ela nos presenteia com essa arte tão linda, né? Tão maravilhosa. E é muito... Esse novo aí do segundo ciclo está muito chique. Ela é uma artista, ela sempre trabalhou com isso, né? Bhakti Vrindavani. Agora nós temos a chance de ter ela como artista, entre outras artistas. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Bhagavad Gita, capítulo 1. Observando os exércitos no campo de batalha de Kurukshetra. Versos 1 e 2. Verso 1. Dhritarashtra disse: ó Sanjaya, após meus filhos e os filhos de Pandu se reunirem no lugar de peregrinação em Kurukshetra, desejando lutar, o que fizeram eles? Verso 2. Sanjaya disse: ó rei, após observar o exército disposto em formação militar pelos filhos de Pandu, o rei Duryodhana foi até seu professor e falou as seguintes palavras. Repetindo. Dhritarashtra disse: ó Sanjaya, após meus filhos e os filhos de Pandu se reunirem no lugar de peregrinação em Kurukshetra, desejando lutar, o que fizeram eles? Sanjaya disse: ó rei, após observar o exército disposto em formação militar pelos filhos de Pandu, o rei Duryodhana foi até seu professor e falou as seguintes palavras. Ok. Por favor, repita novamente, por gentileza. Dhritarashtra disse: ó Sanjaya, após meus filhos e os filhos de Pandu se reunirem no lugar de peregrinação em Kurukshetra e desejando lutar, o que fizeram eles? E Sanjaya respondeu: ó rei, após observar o exército disposto em formação militar pelos filhos de Pandu, o rei Duryodhana foi até seu professor e falou as seguintes palavras. Muito bem. Bom, que peninha que eu não consegui aqui, né, o sânscrito, para fazer o sânscrito hoje, tá bom? Eu acho que talvez, quem sabe, nos próximos cartazes nós já pudéssemos introduzir também o sânscrito, né? Aqui não é necessário que o contextualizador coloque o sânscrito, mas daria a oportunidade para que eles conhecessem, né, a beleza visual. É algo que, como eu tenho feito em particular aqui, né, e tenho falado o sânscrito para depois fazer o comentário,
o sânscrito já poderia vir junto no cartaz, tá bom, Bhakti Vrindavani, querida? Providencie isso daí que vai dar ainda mais elegância à sua elegância ao servir. Namastê. Gratidão. Muito bem. Então, eu já havia contextualizado, né, aqui anteriormente, mas eu vou fazer uma retomada do que eu havia falado sobre como foi que a Bhagavad Gita foi, então, registrada para o nosso benefício. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Shri Bhagavatam. Muito bem, olha só. Aqui nós estamos no primeiro verso da Bhagavad Gita, né? Devi, querida, você consegue, faz a busca para mim e passa aqui o verso em sânscrito, esse primeiro verso, Dhritarashtra Uvacha Dharmakshetre Kurukshetre. Já encontrei, eu estou com ele. Sim. Passa para mim aqui no meu... Você não quer ler? Leia em sânscrito, porque a sonoridade... Tá. Vamos lá. Tá. Dhritarashtra Uvacha Dharmakshetre Kurukshetre Samaveta Yuyutsavaha Mamaka Pandavascheva Kim Akurvata Sanjaya. Eu vou ler o próximo também. Ótimo. Sanjaya Uvacha Drisva Tu Pandavanikam Vyudam Duryodhanastada Acharyam Upasangamya Raja Vachanam Abravit. Muito bem. Então, olha só. A gente tem aqui essa situação em que o Dhritarashtra, Drita vem a raiz de Drita é Drishti, que significa visão. E Drita Rasta significa mão. E Dhritarashtra, né? Então, a combinação dessas palavras aí indica que aquele é uma sugestão para definir aquele que enxerga com as mãos. O que significa isso? Que ele era cego, tá? Ele era cego. Por exemplo, ele nasceu cego. Por uma série de eventos lá, ele nasceu cego. Então, quando ele era o rei e os filhos eram herdeiros, tá? Os filhos do irmão eram herdeiros, mas os filhos de Dhritarashtra eram os herdeiros pragmáticos, ou os herdeiros práticos, digamos assim. E os filhos do irmão dele eram os herdeiros conceituais. Bom, então vamos lá. Agora, quando aconteceu esse momento, porque a pergunta que se pode ser feita aí é a seguinte, como foi que esse conhecimento foi registrado, uma vez que ele descreve a conversa entre duas pessoas, que aqui está dizendo, olha só, após observar o exército disposto em formação militar pelos filhos de Pandu, o rei Duryodhana foi até seu professor e falou as seguintes palavras. Ok? Aqui, eram duas pessoas que estavam num lugar isolado, distante da população, em geral, porque as batalhas védicas nunca aconteciam nas cidades. Os fazendeiros, as pessoas comuns, os comerciantes não ficavam sabendo, nem viam as batalhas. Quando as batalhas que aconteciam nos campos de batalha, só trocavam os reis. Para a população não dava absolutamente nada. A vida continuava absolutamente normal. Inclusive, era proibido danificar plantações durante as batalhas. Então, as batalhas eram sempre realizadas em lugares programados, desérticos, longe de habitantes, e para não danificar plantações. Era considerado um crime de guerra danificar plantações durante as batalhas, para vocês terem uma ideia, por exemplo. Se alguma família de inocentes fosse prejudicada por batalha, o rei que prejudicou aquela família, o exército deveria ser considerado derrotado por ter prejudicado uma única família de fazendeiros. Então, a ética
dos cuidados com a guerra eram levados em consideração a população inocente. Esse era um assunto de kshatriyas, de guerreiros, de soldados. Era tipo um MMA, né? Só que o vitorioso ficava com a administração do reino. Era sempre assim. Então, para a população, só mudaria a administração no reino. Eles observariam os mesmos protocolos da ética dos relacionamentos com os administradores, mas não alteraria absolutamente em nada para eles, na prática, né? A não ser que as questões sentimentais, que as pessoas que gostavam daquele rei, que foi morto em batalha, mas ele era cremado com o rei, por exemplo. O rei que vencia, ele oferecia, então, funerais dignos para todos os soldados derrotados que foram mortos em batalha, e o rei que foi derrotado era honrado em público para que todos os cidadãos que o amassem observassem a partida do rei, e o novo rei, então, era empossado. Era uma coisa muito, assim, elegante, né, esses processos todos. Mas a batalha eram todas feitas fora do contexto das cidades. Então, como a pergunta que se faz é como é que duas pessoas que estavam conversando em segredo, até porque Krishna diz o seguinte, na Bhagavad Gita ele fala, eu estou falando esse assunto para você, Arjuna, porque você é meu amigo. E eu estou falando em confidência, porque esse assunto é confidencial. Então, como que um assunto confidencial falado em confidência se tornou tão público? Você vê que o Big Brother aí, nem o próprio Krishna, a suprema personalidade de Deus, escapa dessa... Às vezes a gente fala para o amigo assim, eu vou falar para você, mas você tem que manter em segredo, é um segredo, tá? Então, quer dizer, daqui a pouco ninguém sabe mais o que foi que aconteceu, mas está todo mundo sabendo, né? Não, mas você falou o segredo. Não, quando eu ouvi, o outro já sabia. Mas como? Ninguém sabe quando o incêndio pega fogo, ninguém sabe por onde começou, mas o fogo já está lá. Então, Krishna fala para Arjuna, olha, eu vou falar esse assunto para você em confidência, em segredo. Por que em segredo? Por que em confidência? Porque você é meu amigo. E entre amigos não há segredos. Então, eu vou falar para você tudo que for necessário para seu benefício espiritual e conhecimento. Mas, de repente, eis que as paredes têm ouvido. E também o Akash tem ouvidos. E o Sanjaya, que era um místico, vamos colocar para a nossa experiência aqui, ele seria um médium que psicografa. Né? Ele tinha o dom de vidência e de psicografia. Então, ele, no palácio, esse místico chamado Sanjaya, ele estava no palácio, ele não estava nem no campo de batalha, ele estava próximo do rei Dhritarashtra, e ele então, com os seus poderes siddhis, que são as suas perfeições yógicas, místicas, visualizou Krishna e Arjuna conversando, chegou próximo e pôde ouvir a conversa. Ou seja, ele bisbilhotou a conversa de Krishna com Arjuna. E revelou e foi falando simultaneamente tudo o que Krishna estava falando com Arjuna, que era, entre aspas, um segredo. Só que o que acontece? A Yoga Maya, que é a energia divina, sabe que essa conversa é importante para toda a humanidade. Então, ela permitiu que o yogi, que o místico, Sanjaya, pudesse ter acesso a ouvir a conversa. Então, foi liberado pelas autoridades superiores que ele tivesse acesso para o benefício da humanidade. Então, enquanto ele ouvia o que Krishna e Arjuna estavam conversando, dentro do palácio, ele ia repetindo essa conversa. E havia um grupo de escribas preparados para registrar tudo isso. Então, foi assim que a Bhagavad Gita foi registrada. Tá? Foi através de um processo de psicografia mediúnica feita por um yogi chamado Sanjaya, que relatou os dados diretamente ao rei, que não podia ouvir, mas só não podia ver, mas podia ouvir. Esse Sanjaya, ele era um yogi muito conhecido do período, ele era um homem santo, ele era requisitado, as pessoas iam até ele era um oráculo e uma personalidade muito santa. Então, essa personalidade foi trazida até o palácio, e ele, por boa vontade, por dignidade pessoal, decidiu participar dessa lila, porque ele sabia que o Senhor Supremo ia pessoalmente falar conhecimentos elevados. Então, ele se predispôs a fazer esse serviço de traduzir simultaneamente esse conhecimento para o benefício da humanidade. Quem usa muito essa técnica atualmente? A ONU.
A ONU usa muito essa técnica. Você vê que os presidentes vão lá para as conferências da ONU, eles não falam, muitos deles não falam inglês, então eles usam um tradutorzinho aqui. E atrás dele tem um tradutor que fica falando simultaneamente para ele o que a pessoa está falando lá. Um cara está falando em dinamarquês. Aí vai o Lula lá, o pobrezinho do nosso querido Lula lá, dinamarquês. Como é que ele vai fazer? Então tem que ter alguém que fala dinamarquês traduzindo para o português para ele. Foi exatamente isso que o Sanjaya fez. Traduziu online a conversa de Krishna com Arjuna. Então, a Bhagavad Gita é fruto de uma experiência de tradução online, há 5.000 anos atrás, tá? E o tipo de tecnologia utilizado foi o Wi-Fi, exatamente, à distância. Interessante, né? Quem sabia disso, por favor? Alguém sabia disso? Vocês já tinham ouvido falar desse método? De como foi que a Bhagavad Gita havia sido registrada ou informada? Quem aqui na sala já leu a Bhagavad Gita inteira, por completo? Por favor, levante a mão, ou diga, ou se apresente. Deve, quem mais? Já li, Prabhu. Tulasi, Vraja, alguém mais? Eu li, porém não foi da versão de Prabhupada. Ok. Bhaktin Hara, Bhaktin Vrindavani também já leu. Muito bem, gente. Agora, quem de vocês, por ouvir os Gotas Védicas da Bhagavad Gita, desenvolveu um desejo de conhecer a Bhagavad Gita? Por favor, apresente-se para o nosso benefício. Kátia, Bhakti Maharani, né? Olha lá. Alguém mais? Andréia Silva, ok? Quem mais? Dole uma. Aproveita. Bianca, Andréia Ferreira, lá. Tá vendo só? O Jonas, ok? A Cíntia Ferrari. Parece que o pessoal se animou aí, hein? Hã? Legal. A Kátia e a Vera vêm aqui pegar a Bhagavad Gita. E eu estou também aproveitando para dizer a vocês que se alguém tiver interesse, fale comigo. Fale com a Tulasi, porque a Tulasi, ela está armada até os dentes de Bhagavad Gita e a missão dela é lançar diretamente no seu coração esse conhecimento transcendental. Ela é a nossa porta de entrada para a Bhagavad Gita. Todos que desejarem obter um exemplar da Bhagavad Gita podem fazer de duas maneiras. Lá no espaço Via Vidya, né, lá com o Bhakta Dhananjaya e a Bhakti Maharani, tem a Bhagavad Gita disponível também. Vocês podem adquirir lá no espaço Via Vidya para quem está aqui em São Paulo. E para quem está fora, né, pode procurar a Tulasi, que também conseguirá ter essa Bhagavad Gita aí. Tá bom, pessoal? Muito bem. Então, eu acho que por hoje tá bom, né, Devi? Foi um bom, né, início aí, a retomada dessa trajetória que nós vamos fazer junto, dessa fofoca transcendental, porque o pobrezinho Krishna, achando que estava falando em segredo, olha só, pobre, inocente. Ele não sabe. Será que ele se esqueceu que ele estava entre humanos? Que engraçado, né? Ele foi bisbilhotado e não sabia. Quer dizer, talvez ele fingiu que não sabia, mas, ou pelo menos ele sabia. Bom, estou entre humanos, então isso é tolerável. Ai, viu? E aqui estamos nós, continuando.